Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Inicio agora o programa Cenário em Vídeo, quinta-feira, 19/11 de 2020. São meio-dia e 22. Nós temos temperatura de 20 graus aqui em São Paulo. Choveu bastante, agora parou. Um tempo nublado. Eu desejo desde já um excelente pregão a todos. Caros, na descrição dos vídeos, dos últimos, eu estou deixando... Primeiro, né, quando você vem na descrição do vídeo aqui do canal, você consegue ver tudo aquilo que a gente estudou, né? Aí tem aqui o canal do Telegram, Instagram, o Facebook, também o nosso site onde você pode assinar o informe cenário. Tudo gratuito à sua disposição. Caríssimos, eu vou começar os trabalhos de hoje falando da posição dos estrangeiros institucionais nos contratos futuros. Eu só vou pedir 10 segundos para eu pegar uma água aqui, só um segundo. Maravilha, eu acho que não fazia sentido iniciar aqui a gravação de novo, eu esqueci de pegar a minha água. Vamos lá. Nós temos no mini índice, no índice futuro, melhor dizendo, essa formação do índice futuro, os estrangeiros comprados e os estrangeiros vendidos, aqui onde está IE, eles amanheceram com um saldo vendedor de 42.971 contratos e os institucionais comprados. Então, quer dizer, no caso do mercado futuro, os institucionais, são aí os bancos e tal, estão ganhando. No mercado à vista, os estrangeiros estão comprados em 22.659.270.000. Eles estão realmente participando dessa alta de maneira ativa, de maneira inconteste, bastante expressivas. Quando a gente vem aqui para o dólar, a gente vai perceber que, por exemplo, de ontem para hoje, ou seja, no pregão de ontem, eles tinham uma posição comprada de 38.681 contratos e diminuíram mais ou menos em 20 mil essa posição. Quer dizer, os estrangeiros, eles venderam dólar, né? Então, o que significa isso aqui? No caso, eles tinham um saldo comprador, eles reduziram esse saldo. Quando eles compram dólar, geralmente eles compram, aí o dólar sobe, né? Geralmente é um sinal de saída. Quando eles vendem dólar assim, é um sinal realmente de entrada, né? E os institucionais reduziram o saldo vendedor, né? Tinha uma pressão na venda grande pelos institucionais, eles reduziram. Então o que aconteceu aqui? Estrangeiro vendeu, institucional comprou, né? Por isso que os estrangeiros reduziram o saldo comprado e os institucionais aumentaram. O que eu penso que isso vai refletir sobre o dólar? Eu, particularmente, a gente vê aqui o dólar caindo, né? E caminhando para cumprir um objetivo em 5.228, mas isso aqui para mim está parecendo muito óbvio. E aí nós temos um martelo, enquanto a mínima for preservada em 5.277, ele tem efeito. Porém, entretanto, todavia, o que aconteceu? Houve uma alta forte, eu até comentei sobre esse oco ontem, trouxe o preço nessa região de fundo anterior, aqui entrou venda. Então esse oco ele serviu para uma boa operação. Eu comentei sobre isso ontem no programa, que nós tínhamos aqui um arame, tal, rompeu a neckline, figura foi comprida, bacana. Aí hoje, para quem vinha comprado, eu entendo que o primeiro candle já deu sinal de saída, pois isso aqui é um engolfo, né? Então, uma das máximas da minha metodologia, o primeiro sinal sempre é dado pelo candle. Então acho que aqui a galera que comprou aqui embaixo vendeu. E a perda da LTA acelerou a queda. O que eu penso agora sobre o dólar? Eu marcaria o 5.313 e utilizaria esse ponto como um balizamento. Eu penso que acima dele é compra, abaixo dele é venda. Como está formando um candle, um doji, após tocá-lo, eu penso que
Nessa região de 5.320, o dólar ele tem mais chance de subir do que de continuar uma queda. E se subir, tem um amplo espaço. E se cair, o stop está abaixo da mínima desse candle no 5.308. Então é o meu pensamento sobre o dólar. Falei de fluxo aqui, bacana. Aí o que a gente pode fazer? Pode ver o Ibovespa em dólar. Ontem nós tivemos um sinal de topo. Isso é uma pinça. Esse sinal continua válido, a não ser que a máxima seja rompida de fato. Nós podemos ver o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, em especial iene e euro. Esse padrão é uma das máximas da minha metodologia também. Quando os dois fundos são alinhados, ok. Mas quando existe a perda desse fundo e vem rapidamente o preço acima, ou quando não chega a tocá-lo, é mais forte. Então eu imagino que nós tenhamos um sinal de fundo no DXY, sinal de alguma aversão ao risco, porém, entretanto, todavia, quando a gente estuda o VIX, não reflete no VIX isso por enquanto, apesar de nós termos uma região de fundo aparentemente forte aqui. Ontem houve um fechamento na máxima e o VIX trabalha na parte alta do candle de ontem. Professor, seja objetivo. Se você fosse operar o VIX, você compraria ou venderia? Eu compraria VIX nesse momento. Talvez aqui nos 23,50 para entregar nos 27, é o que eu faria. Aí nós temos o EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York. Ela é inversamente proporcional ao dólar, então nós temos uma sessão de alta, né, seguindo a alta do Ibovespa mais a movimentação do dólar. O ponto que, se for perdido, traz mais pressão vendedora, vendedores de verdade, né? Seria o 32,49, que é a máxima do dia 9 de novembro. Se houver um fechamento abaixo dele, 32,49. Quanto que fechou ontem? 32,37, mas foi levemente abaixo. Se hoje fechar abaixo desse ponto, eu acho que abre espaço talvez para buscar uns 31 dólares, alguma coisa por aqui, ou fechar gap aqui a 31,39. Eu penso que é uma hipótese plausível, factível dentro de uma realidade no curtíssimo prazo. Nós temos o S&P tem sinal de topo, né? Tá caindo hoje 0,30. Nós temos um topo mais baixo que o anterior. Eu conectei os dois através da CLTB. Ontem houve um Marubozu e hoje o mercado trabalha na parte baixa desse Marubozu. Dois detalhes. Primeiro, este topo é importante, 3.550. O mercado está levemente acima. Se ele for perdido, penso eu que vai jogar o preço no 3.518, cuja perda traria um teste da média, mas eu não sei não se a média segura. Aí temos o Dow Jones a seguir. Traçamos aqui uma LTB e uma linha que conecta os fundos, é um padrão de alargamento. Ontem Marubozu, hoje trabalhando na parte baixa. Temos dois pontos importantes, o 29.200 e também o 28.960. Se esses pontos forem perdidos, consequentemente eu penso que o eixo aqui do topo duplo a 28.902 também o será, e este gap aqui vai começar a chamar o preço. É a minha humilde visão sobre os fatos. Temos também um topo mais baixo que o anterior no índice Nasdaq, já está abaixo dos topos anteriores, tem uma movimentação um pouco diferente. Caminho natural para o índice Nasdaq, no caso de uma correção continuada, seria o teste da média de 21 períodos. Talvez hoje, quem sabe amanhã, né? Tem algum recado da minha equipe aqui. Aí, pessoal, vamos partir para os estudos no Velho Mundo, na Europa. Temos sinal de topo também. Tem uma região de enrosco importante, ó, ponto 1, 2, 3, 4. Naturalmente, isso está segurando o preço. Se perder o ponto mais baixo entre os pontos número 1, talvez aqui 1, 2 e 3. Aí o ponto mais baixo ele seria 6.298. Né? Se perder este ponto aqui,
nós teremos um eixo a 6.280, cuja perda jogaria o preço ou no topo anterior, aqui na Bolsa de Londres, a 6.120 por aqui, ou média de 21, alguma coisa por aqui. Então tem um sinal de topo. No índice Nasdaq nós temos também. Parece um processo de distribuição. Se houver a perda dos 13.000 pontos, os 12.800 seriam testados até com alguma facilidade, na minha opinião. Poucas vezes na minha trajetória na Bolsa eu vi uma queda tão forte e rápida, mas também uma alta na mesma proporção. Aqui, digamos que o touro desceu de escada, o urso, né? E o touro subiu de elevador, geralmente o contrário. E aí nós temos a Bolsa da França, que ainda demonstra mais resiliência, a Bolsa de Paris, mas que na minha interpretação é uma distribuição ocorrendo a perda dos 5.343, a média móvel seria testada dentro de uns 2 ou 3 dias, seria o caminho mais natural. E aí nós temos o Eurostock 50, entendo também a movimentação como uma distribuição de preço, que é uma movimentação mais ou menos lateral antes de uma queda, talvez até a média. E a Bolsa da China trabalha num universo paralelo, subiu um pouco, mas nada que seja empolgante, talvez aqui um mini V, né, com alvo em 3387, se não cumprir, traria aversão ao risco. Por quê? Porque o óbvio é cumprir a figura, se não cumpre, o mercado teria aversão ao risco. Será que faria sentido traçar uma linha de tendência de alta aqui na Bolsa de Xangai? Eu acho que sim, né? Talvez a perda dela traria algo novo, um topo duplo com eixo em 3291. Legal, aí a gente tem o BZQ, que é inversamente proporcional ao nosso mercado vezes 2, apesar da queda forte de hoje, nós temos aqui um Arami ainda válido entre os dias 17 e 18. O petróleo Brent parece que descansa aqui após uma alta mais forte, e eu colocaria stop abaixo da mínima de hoje. Para a galera que acompanha é o que eu faria, 43,80 colocaria 43,75, bem curtinho. E aí nós temos o futuro do petróleo norte-americano, a mesma coisa. Tá com uma carinha de topo duplo aqui, orelha, focinho, rabo. Eu pegaria a mínima de hoje, a 41,52, colocaria 41,50. Bateu no intraday, eu colocaria o lucro no bolso. E aí nós temos o Bitcoin. O Bitcoin tem um movimento importante, um movimento diferente. O Bitcoin está ocorrendo migração de recursos do Bitcoin em momentos de aversão ao risco. Isso é algo novo, é um termômetro importante. Não tem sinal de topo. Colocaria stop abaixo da mínima de hoje, a 17.340 por ali. Enquanto isso vai surfando uma movimentação de alta. Aí falando do mini índice, pessoal, vamos colocar o mini índice aqui na tela. A gente estuda ele agora e depois volta no finalzinho, para ver o que ele nos reserva aí. O mini índice ontem, ele fez um candle que é o engolfo. Ele cobriu praticamente o candle da véspera de ponta a ponta, fechou na mínima. Aí hoje repicou, movimento normal. O que me chama a atenção no mini índice? Nós temos o 105.940, que é uma cabeça de pivô. É um ponto extremamente importante que separa o joio do trigo. Qual foi a máxima de terça? 105.915. De ontem, 105.900 no leilão. E de hoje, 105.825. Quer dizer, não precisa nem dizer que a região de 105.940 é decisiva. O caminho mais natural, na minha opinião, seria o mini índice descer nos próximos dias para testar algo aqui entre 102.480, 102.145 ou a média de 21, mas primeiro ele teria que perder o 105.940 e praticamente não tem suporte pelo diário do 105.940 até o 102.480. Aí a gente pode colocar o livro de ofertas aqui, ó, tem um pouco mais de pressão na venda, 52 a 48. Hoje o mercado está bem volátil, a gente tem aqui o 30 minutos com um alargamento, né?
topo, fundo, topo, fundo, topo. Não sustentou o preço acima de 106,835. Se houver a perda da mínima do candle das 11h30, 106,105, vai jogar o preço na mínima da sessão, a 105,825. Seria um topo duplo, acionado e tal. E aí provavelmente, né, aí naturalmente, né, numericamente haveria perda de 105,915 e jogaria o preço na parte baixa aqui do alargamento, né? Quem sabe um teste do 105,275 hoje. Se perder a mínima do dia é possível, né? Esse daqui é um gráfico de 15 minutos. Se eu trouxer aqui um tempo gráfico de 30 minutos, a impressão que passa é que a gente tem uma figura simétrica que tem a base no 102,145, um alvo natural. Talvez não hoje, mas amanhã, segunda-feira, enfim. Parece aqui um ombro, cabeça a ombro, né? Aqui é uma cabeça dupla, dois ombros, enfim. É a impressão que nos passa. Então, eu acho que o teste da mínima do dia seria o caminho mais natural para hoje, na região de 105,825. Vamos ver. Então, eu falei do dólar, falei do índice, vamos falar do DI. DI 1F25. O DI tem um triângulo rompido. Se houver o acionamento de 6.840, eu penso que pode trazer o preço para cá. Ó. Se eu tivesse posicionado no DI, seria um alvo para mim, o 6.980. Eu penso que vai buscar essa região, seja por fundamentos ou pela própria figura aqui no gráfico. Temos o IFNC, continua forte, índice do setor financeiro. Da mesma forma que a gente tem no mini índice um ponto-chave na cabeça do pivô, tem no IFNC, é 10.890. Se perdeu 10.890, eu penso que vem aqui no 10.500 pelo menos, ou no 10.420, na média de 21 por aqui. Aí temos BBS3, muita força ainda nos bancos. Né, o 3462 continua sendo um ponto-chave. Seria um ponto de stop interessante para quem está na compra, na minha visão. Os bancos realmente muito fortes. Aí nós temos aqui Bradesco. Aqui um gráfico de 30 minutos. Eu tinha até traçado um oco ontem, não sei se vai vingar, como diz no interior, né? No gráfico diário, o candle de ontem é forte. Mas a gente tem reação, porque esse ponto aqui é decisivo, né? O 2462, entre a compra e a venda. Então a briga vai ser forte aí. É um ponto capaz de trazer uma queda talvez de uns 5%, se for violado. Tem gap aberto aqui, tem aqui embaixo, acho importante nós marcarmos os gaps, inclusive. Muita gente fala, caramba, mas tem uma segunda onda de Covid, tem isso, tem aquilo, e o mercado não cai. Pessoal, o mercado para mudar a tendência é difícil. Né? Os caras programam robô e aí eles ficam discutindo. Ali tem as pessoas físicas também, tem aqui tem um gap também. O que eu acho assim, se não cair, né, ou seja, se continuar subindo assim, o mercado vai seguir a tendência, não vai largar o osso. Agora, se cair, por exemplo, eu acho que pode cair uns 5% o mercado em 2, 3 dias. Se perder esses pontos chaves que eu comentei. Aí aqui está o Unibanco, sem grandes novidades. Itaúsa está abaixo do 10,83. Itaúsa tem um ponto chave extremamente claro, ó, 10,68, 10,68, 10,69. Pô, é o 10,68. As últimas 3 sessões, né? Aí se eu pegar a máxima desse candle é o 10,67, não fechou o gap. A perda do 10,68 traria o preço talvez até ou no 10,44 ou até na mínima do dia 12, aqui a 10,35, né? Num ponto de teste importante. Aí tem Sambi 11. Sambi vai subindo forte, né? Eu
uma vez comprado, eu colocaria stop abaixo da mínima de ontem, a 38,38, colocaria 38,35 por ali. E aí nós temos Ambev. Estão soltando de fogos aqui perto de onde eu tô. Ambev tem um pivô de alta no 30 minutos, enquanto estiver abaixo de 14,91. Vou trazer o gráfico diário aqui. No gráfico diário tem um sinal de topo confirmado, né? Esse daqui é um spinning top com mínima R$15,11 com 11 centavos, está abaixo. No mínimo eu entendo que vai baixar até o 14,41, minha opinião. Talvez hoje, pela magnitude do Marubozu de ontem. Aí a gente tem B3 SA3, ativos fixos aqui que a gente estuda. Esse movimento B3 SA3 para mim não muda nada, eu penso que vem nos R$50, um ponto psicológico ali. Tem VVB11. VVB11 perdendo uma LTA importante, deve buscar aqui apoio nos 203,60, se perder 200,77, acho provável esse teste aqui, uma vez que a LTA está sendo perdida. Aí Petro e Vale. Petrobras deixou um sinal de topo ontem. É uma pinça, mas que só vai ter validade mesmo se perder o 23,36, que aí perde a cabeça do pivô. Poderia descer nos 22, por exemplo. E aí Vale 3. Vale 3, eu acho que a estratégia do stop pela mínima do dia anterior é válida. R$66 eu colocaria 65,99. Iria carregando a posição. Aí nós temos o Ibov. O Ibov a gente sabe onde está o ponto-chave, né? Foi o topo que gerou a forte queda da virada de julho até o fim de setembro e marcou também a cabeça do pivô, a região de 105,760. A perda dessa região eu penso que poderia trazer o preço nos 102 mil pontos, 102,220. Não creio que o 104,410 ou 103,225 segurariam um teste deste topo, da mínima do dia 12 ou da média de 21. Aí Bova 11 na tela. Bova 11 a mesma coisa aqui, né? Nós temos o topo que gerou a forte queda dos meses de agosto e setembro, né? Ele aqui seria 101,77, mas eu peguei o ponto mais atual, 101,82. Se ele for perdido, traria o preço 98,39 ou mesmo 98,20, média de 21. E aí o mini índice aqui na tela tá na mesma, né? No caso o ponto é o 105,940. O ponto chave que separa o joio do trigo. A gente tem aí o alargamento, seria natural descer até a base aqui, testar o 105,275, e entre o 105,275 e o 102,145 não tem nenhum suporte relevante. Deixa eu ver se tem alguns destaques aqui na ponta compradora, vendedora. Deixa eu ver não, né? T tem, né? Vou falar de alguns destaques aqui pra gente fazer um programa mais completo. Fazer 5 destaques na venda, que estão em baixa, né? YDUQ, ativo desenvolveu uma boa valorização da virada de outubro para novembro, cabeça do pivô nos 28. Na verdade ela atingiu a região de objetivo, né? O objetivo dessa simetria, a 30,99. Então atingiu aqui o 30,99. Bacana. E é lucro no bolso. Simples assim. Hoje está formando um arame de topo.
eu realizaria lucro de maneira integral. Aí tem a Marfrig, que é uma empresa que está no meu radar. Me parece uma simetria em A, que vai trazer o preço aqui perto do 13,60. Me passa essa impressão. Aí nós temos a famosa Cogna, que a venda não dá refresco, né? Ela repicou. Deixa eu atualizar os pontos gráficos aqui na Cogna. Empresa com fundamentos controversos, né? O IPO da Vasta, que era para ser algo muito positivo, acabou dando uma queimada no filme da empresa. Mas vejam a Vale com Mariana, pessoal. Se vai acontecendo fatos novos positivos, o mercado vai precificando. O ativo não está condenado assim. Mas ela atingiu um objetivo. Ó, o 5 com 12 não teve êxito no rompimento do pivô, está formando aqui um arame de topo. Simples assim. E a Ilame e Emiglu. Lame 4. E hoje eu falei acho que foi no Telegram, que eu apostava que mesmo que fosse leve, a bolsa fecharia em leve baixa e o dólar em leve alta. Por exemplo, o Ibov, eu continuo pensando isso, ó. O Ibov está subindo 0,14, mesmo que seja leve, eu acho que fecha em baixa, e o dólar está subindo, está caindo 1%, mesmo que seja leve, eu acho que ele fecha em alta. Aí um aluno apostou eu não vou falar o que, mas a gente fez uma brincadeira, uma aposta. Só que aí, por exemplo, ele apostou que o dólar fecha em baixa e a bolsa fecha em alta. Aí a gente tem que colocar os dois. Por exemplo, se cada um de nós acertar um, não tem prêmio. Por exemplo, se empatar, por exemplo, eu acerto a bolsa e ele o dólar. Agora, se um dos dois acertar ambos, daí tem uma apostinha aí. Eu estou bem convicto que a bolsa não fecha em alta hoje. Agora eu não sei se dá tempo do dólar recuperar tudo. Então talvez fique no 1 a 1. Ele acerte o dólar embaixo e eu a bolsa embaixo. Vamos ver, tem muito chão para rolar ainda. Mas eu não acredito, por exemplo, que o dólar feche com 1% de queda. Eu acho que vai reduzir. Mas não sei se é o suficiente para fechar em alta, se é que vocês me entendem. Aí nós temos a Lame 4. É um aluno que está comigo desde 2012 no grupo. A Lame 4, tendência de baixa, foi na média de 21, sentiu. Caminho mais natural voltar aqui no 22,67. E a Emiglu, também conhecida como Magazine Luiza, uma das ações preferidas dos investidores. Com razão, né? A Emiglu cumpriu uma simetria em A que a gente tinha traçado semana passada. A simetria em A é o V invertido, nada além disso aqui, ó. Ativo vem, ele sobe quase em linha reta. Aí ele não tem suporte, você não tem aquele cenário, né, positivo para a empresa, ela já embutiu muita coisa no preço e tal. E aí cumpriu o objetivo em A. Então, para quem vendeu aqui em cima no engolfo, acho que é lucro no bolso, né? Legal? E aí, destaques de alta agora. Deixa eu anotar num papel aqui aquilo que eu estudei, porque às vezes muda os destaques. Então eu falei de Y Duque 3 para colocar na descrição do vídeo depois. MRFG 3, Cogna 3, ó, já mudou. Lame 4 e Emiglu 3. Aí dá destaques de alta, deixa eu já anotar aqui. Prio 3, Taesa, CSNA 3 e GGBR 4. Eu já vou fazer os em Minas também, legal. Eu coloco na minha colinha aqui, aqueles papezinhos que você cola no computador, não deixa marca de cola, nada. Eu não lembro o nome disso aqui, é sticks, alguma coisa assim, né? Então vamos lá. Falar de siderurgia.
Usiminas 5. A Usiminas foi um dos destaques dessa pernada de alta que nós tivemos nos últimos meses, né? A siderurgia em geral. Nós temos uma LTA que conecta os fundos de junho, julho. Aparentemente vai ser testada, né? A Usiminas, ela dá toda a pinta aqui que está fazendo um padrão de distribuição. Tem um topo mais baixo que o anterior, isso quebra uma sequência de topos e fundos ascendentes. E eu penso que a CLTA será testada dentro dos próximos pregões. Talvez demore um pouco, porque tem uma memória compradora, mas não acredito que ela resista muito tempo. Sei lá, se um dia o minério cair forte, pode iniciar o movimento, enfim. Interessante o movimento da CSN, que é Siderúrgica Nacional. O sinal de saída da compra foi aqui, né? Por dois motivos. Primeiro, rompimento falso do 2194. Nuvem negra, tempestade à vista, um padrão de candles. Ela começou a cair, aparentemente ela deu a pancada e está distribuindo para dar mais uma pancada, é o que parece. E aí Gerdau, uma das minhas ex-esposas na bolsa, GGBR4. E pessoal, um recado para quem está matriculado na Imersão 11, e muito obrigado aos alunos que se matricularam, fico muito feliz e honrado, cada um de vocês é extremamente importante para mim. Hoje tem aula preparatória, 19 horas, o que eu vou abordar nessa aula? Manejo de risco, quantidade de ações na carteira nacional e internacional, falar um pouquinho do fluxograma, a gente vai bater papo, para quem não me conhece eu vou me apresentar, um bate-papo bem leve, 19 horas, vocês vão receber o link uns minutos antes e tal, e vai ficar gravado também. Queridos, Gerdau, prancha do pirata talvez, deu uma pancada, segurou, se houver a perda aqui do 20 com 54, jogaria ação nos R$20 ou nos 19, então não vejo como uma oportunidade de compra. Para eu achar a Gerdau uma boa oportunidade, ela teria que cair uns 10%. Sendo bem sincero, assim, transparente, eu vejo alguns profissionais, por exemplo, o camarada acha que a bolsa vai cair. Ele fica cheio de dedos, com medo de magoar os alunos comprados. Eu, pessoal, como eu não tenho rabo preso com banco, corretora, patrocínio nem nada, eu expresso a minha opinião. Então, eu não sou Deus também, eu acerto, eu erro, então eu expresso a opinião baseado naquilo que eu vejo, naquilo que eu conheço. Eu acho que é o correto. Mas eu também não condeno, apesar, eu não sou juiz para condenar ninguém, mas às vezes o camarada, ele tem que alimentar a família dele, ele tem que se vestir, ele tem que sustentar o vício em droga dele, ele tem que pagar a prestação do carro que ele comprou para aparecer para os amigos, ele tem que sustentar a amante dele, ou o que eu estou falando não faz parte do mundo real, é fantasia da minha cabeça. Então ele não está nem aí se ele vai quebrar o aluno no day trade, se ele vai jogar o aluno numa corretora inescrupulosa que não vai atender quando ele precisar de um auxílio. Então, enfim, cada um sabe de si, eu sei de mim, né? Ou essas coisas que eu estou falando não existem, são fantasias da minha cabeça. Existe ou não, né? Aqui é mundo real, então... Só que aí você tem que ter sagacidade para perceber esse tipo de situação. Promessas, né? Coisas fantasiosas, né? Então, alerta. Pessoal, interessante essa movimentação, provavelmente um gap de medida que marca metade do movimento. Taesa está subindo forte, depois de ficar meses aqui numa movimentação lateral. O que eu faria? Sendo coerente com o que eu venho falando nas últimas intervenções aqui no YouTube. Eu pegaria um gráfico... Imagina, eu estou comprado em Taesa. Pegaria um gráfico de 30 minutos, marcaria a mínima do dia anterior. Por exemplo, agora são meio-dia e 56. Eu pegaria o candle do meio-dia, a mínima é 32,93. Colocaria o stop 32,90. É o que eu faria. Aí, se por exemplo não estopar hoje, você faz a mesma coisa amanhã. Espera abrir, marca a mínima do primeiro candle de 30 minutos e toma isso como base. É uma estratégia que tira
ela torna a operação impessoal. Você não realiza lucro de forma precoce, se realizar, utiliza um balizamento técnico. E nós temos a Prio 3. Prio 3, uma movimentação muito forte, alta de 20%. Deve ter alguma razão, eu confesso que eu não pesquisei, depois eu pesquiso. Né? O ativo ele vinha numa movimentação de recuperação, já montando topos e fundos ascendentes. A gente percebe aqui, né? Há um gap aqui, mas não teve nenhum acréscimo assim de volume que desse indícios que a gente teria um movimento tão forte. Né? O que o professor Wagner Caetano faz e fez em alguns casos que estava posicionado em ativos que tiveram esse tipo de fenômeno? Quando o ativo explode, assim, eu realizo a metade e procuro um ponto de balizamento para colocar um stop gain da outra metade. Usando a estratégia dos 30 minutos, o que eu faria neste momento? Professor, você compraria agora? Não. Meio-dia 58. Esse candle está longe da média, ele é um doji. Qual que é a mínima dele? 42,61. Agora vai dar 13 horas, 42,61. Vai fechar abaixo, não vai? Lucro no bolso. 100% da posição, lucro no bolso. E boa sorte para quem fica se continuar subindo. Daí, pessoal, voltando aqui ao mini índice para a gente terminar os trabalhos. Do que a gente começou a estudar para agora já caiu um pouco, né? Tá deixando aqui uma estrela cadente e o ponto continua sendo 105,940. Como a mínima dessas movimentações recentes foi o 105,825 marcado hoje, para mim um fechamento abaixo do 105,800, digamos assim, para dar uma margem de tolerância, seria praticamente uma confirmação do sinal que nós tivemos ontem, que é um engolfo. Você fala, professor, mas uma vez eu ouvi você falar que quando o padrão é duplo, tipo engolfo, não precisa confirmação. Só que com uma alta desenfreada dessa, precisa. São casos e casos. Porque concorda comigo, ó, eu tenho o topo anterior, as mínimas das últimas 3 sessões e eu tenho a média de 5 na região. Então precisa, para mim, um fechamento abaixo de 105,800 confirma topo e uma descida até os 102 mil pontos, talvez até segunda ou terça de semana que vem. Ok? A venda está pressionando aqui o livro de ofertas. Percebam aqui, está 52, 53 a 48. E a gente tem um alargamento e uma simetria que remete à queda, que, enfim, mas tem que cair, não é só aparecer, tem que começar a cair abaixo de 105,800 em fechamento. Eu acho que os vendidos vão tomar um pouco mais de coragem e os comprados vão sentir. Saúde e paz a todos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Pessoal, valeu!